Boa tarde, a gente vai fazer aqui um podcast sobre a obra O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Primeiramente, eu gostaria de tratar um pouco, dizer brevemente, na verdade, do que é a obra. A obra consiste basicamente em duas barcas, que uma vai pro inferno e uma pro céu. E daí provavelmente ficam numa espécie de lago, em que as pessoas que morrem vão pra esse lugar, e daí tem uma conversa pra saber pra onde essas pessoas irão, se é pro inferno ou pro céu. O que, pelo menos a minha percepção sobre a obra é o que? Ela trata muito do ideal cristão de o que seria uma boa pessoa, um bom cidadão, e muito disso vem de que o autor, ele viveu nesse período da colonização do Brasil, e ele era português, então lógico que tem toda uma carga do cristianismo, etc. O que eu acho muito engraçado é que provavelmente essa obra ela foi feita assim com um teor, não um teor, mas um objetivo doutrinatório, porque ela é uma obra muito, muito clara, muito fácil de se entender, mas que passa uma mensagem de que se você não for do jeito que o cristianismo diz, o ser um bom indivíduo, você vai pro inferno, e é isso. Não cabe a mim eu não dizer se eu acho que isso tá correto ou não, mas a obra deixa isso muito, muito bem claro, como tem um dos personagens que simplesmente ele vai pro inferno por não ter... Ele foi uma boa pessoa, um bom indivíduo, mas ele vai pro inferno por não seguir a doutrina cristã em si. De alguma forma, eu acho que isso tá muito ligado pra fazer as pessoas seguirem tudo isso e manter uma paz e harmonia dentro dos ideais portugueses. Bom, eu falo um pouquinho mais pra frente, talvez eu possa citar um pouco mais a minha opinião a respeito, mas eu vou deixar o meu entrevistado, que foi o Alejandro, que ele vai se apresentar agora, dizer um pouco sobre o que ele achou da obra. Vai lá, meu querido. Bem, meu nome é Felipe Alejandro, tenho 18 anos e atualmente curso Letras na Universidade Federal da Paraíba. Basicamente, a minha visão geral sobre a obra, além dela expor muito a ideia, como o Luiz disse, cristã, ela transcende isso de uma forma mais moral. Eu acredito que no período em que o Gil Vicente criou e publicou e foi publicada essa obra, que é o período humanista, né? Ele pertence ao movimento literário do humanismo. Ele quis principalmente criticar as ações morais dos indivíduos de Portugal na época do século XIV ao século XVI, e além disso trazer uma reflexão sobre o futuro tanto da nação quanto da colonização. Vejamos que no Brasil, nesse período, também havia acontecendo o quinhentismo, o movimento literário aqui no Brasil. Então, basicamente, a obra consiste nessa crítica por meio da religião, que naquela época era a base da moral e dos costumes de Portugal. Até hoje, na verdade, a gente consegue ver a religião de forma bem abrangente nas opiniões e nas ideologias das pessoas, mas naquela época ainda poderia ser vista de forma mais clara. Então, é basicamente isso. A obra trata, como o Luiz disse, de dois barcos, que um representa o bem, no caso, o céu, e o outro representa o inferno, representando por si o mal e as más decisões, onde os personagens irão entrar em conflito com o diabo, que é o antagonista natural do conflito e do texto. Bom, tendo isso em vista, eu separei aqui 3 personagens pra gente falar um pouquinho sobre, e eu vou explicar um pouquinho como que foi eles na obra, e daí eu gostaria de saber um pouco da sua opinião, após eu falar um pouco da minha também. Vamos começar pelo enforcado. O enforcado foi uma pessoa que foi condenada por simplesmente o ato de suicídio. Por mais que o mesmo ele tenha se confessado, tenha feito tudo certo, como um bom cristão deveria fazer, mas ele cometeu suicídio, o que seria o pecado que não tem como ser perdoado, pois apenas Deus dá a vida e pode retirá-la. Eu acho isso uma forma talvez clara de ameaça à sua liberdade, porque querendo ou não, o ato de desistir, ele ainda assim, ele é muito, ele é muito pessoal, entende? Então, talvez, mais uma vez,
os ideais cristãos, eles querem manter toda um controle da situação, querem ensinar como uma boa pessoa tem que agir, entende? E principalmente, como você falou do diabo, ele não só representa as más decisões, mas representa que você será punido por não agir da forma que aqueles ideais dizem que é bom. Então, provocando um medo nas pessoas e dessa forma, assim, não conscientizando as mesmas que aquele ato é ruim, mas gerando medo do inferno e assim, como é que eu vou dizer, controlando-as. Então, o que você acha sobre esse personagem, o enforcado, no caso? É legal que o Gil Vicente, ele traz vários personagens que não necessariamente têm conflitos individuais. Eles não têm características singulares de um personagem como de qualquer outro, como a crônica e tudo mais. Na verdade, eles são representações sociais. Neste caso do enforcado, ele seria a representação de um indivíduo, como eu disse, naquela época o Gil Vicente ele representou muito bem por meio da religião. A representação do enforcado é basicamente o cara que ele não consegue, ele foi enganado, na verdade a obra retrata muito bem isso. Ele é enganado por outra pessoa e essa pessoa prometeu que se ele se matasse, ele conseguiria provavelmente, se eu não me engano, a ida para o céu. Neste caso, quando ele se depara com o diabo, que seria o antagonista natural desse texto, depois eu vou esclarecer que, na minha opinião, na verdade nem é na minha visão, mas enfim, ele se depara com o diabo e o diabo apresenta e diz a ele que ele não vai para o céu porque a partir do momento que ele se suicida, ele perde a chance de ser perdoado. Ou seja, antes de chegar diante do diabo, ele já havia sido julgado, já havia tido um juízo final e ele teria sido condenado ao inferno. O que é muito interessante destacar, tanto na época trazido pelo Gil Vicente como hoje em dia, como a questão do suicídio é tratado na sociedade. Na religião cristã, principalmente, pelo menos é a que eu tenho mais contato, o suicídio é tratado como uma das coisas que Deus não poderia perdoar. Mesmo porque, como você cometeu o último pecado exatamente antes de morrer, porque é um suicídio, você não teve a oportunidade de se confessar nem de ser perdoado. Logo, você seria condenado automaticamente. Existe, claro, discordâncias entre algumas religiões, como o catolicismo e os evangélicos, mas assim, de um modo geral, esse seria a interpretação da Bíblia de acordo e à luz desse tema. Então, mais uma vez, o Gil Vicente traz um personagem com um conflito moral, neste caso suicídio, assim como alguns outros que provavelmente será citado pelo Luiz, e é muito interessante. Eu particularmente discordo da opinião religiosa sobre esse fato, mas como aqui eu vou tentar, pelo menos nesse caso, me isentar mais e anular mais um pouco a minha opinião sobre o caso. Bom, na verdade a questão de ser perdoado, ele consiste no quê? Todo pecado seria perdoado a partir do momento que você se arrepende verdadeiramente. E como seu último ato é o suicídio, como você bem disse, você não dá tempo, sabe? Você não consegue se arrepender genuinamente. Eu acho que é por isso que ele não pode ser perdoado. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o que você disse, enfim. Bom, um outro personagem que eu gostaria de falar, porque ele, ao meu ver, é um tanto quanto contraditório com os ideais cristãos, mas enfim, são os Cavaleiros em Nome de Deus, que é um grupo de cavaleiros que lutaram para disseminar o cristianismo na África, se eu não me engano, e foram absolvidos de seus pecados na quais são, por exemplo, homicídio e demais pecados que eu não preciso citar aqui, até porque tem um conteúdo mais pesado. O que eu acho sobre? Em minha concepção, eu acho uma ideia, na verdade, um tanto quanto estranha, porque o seu maior pecado que você não poderia realizar seria, por exemplo, o suicídio,
mas um homicida, por exemplo, desde que seja em nome de Deus, poderia matar, poderia tirar uma vida, coisa que só Deus poderia fazer. Eu acho um tanto quanto contraditório. Principalmente essa ideia de que todos os pecados podem ser perdoados. Eu acho que é mais uma ideia uma ideia criada para dar esperança para as pessoas, mas um tanto quanto utópica, digamos. Porque se existir mesmo um juízo final, é um tanto quanto estranho você poder ser perdoado independente de seus atos. E, de qualquer forma, é o que eu acho, em minha opinião. Então, o que você acha sobre? É muito engraçado, mais uma vez, o Gil Vicente, por ser humanista, ele trata dessas relações pessoais, né? E, neste caso, ele meio que considerou, por meio da obra, que esses indivíduos seriam salvos por fazerem alguns atos em nome de Deus, em nome de Jesus. E surpreendeu, inclusive, o próprio diabo, porque ele, ao ver os cavaleiros passando, indo para a outra barca, ele perguntou por que eles não falariam com ele. E alguns outros personagens que também foram citados na obra também haviam feito ações benéficas. No entanto, por exemplo, o padre ajudou a disseminar a religião, no entanto, roubou dos seus fiéis. Então, há, claro, uma humanidade em todos os personagens, inclusive nos personagens, nos cavaleiros. Eles não eram 100% bons. Isso mostra como funciona as relações humanas. Ninguém é 100% ruim ou 100% bom. As pessoas são humanas, elas cometem erros, algumas justificadas por religiões ou não. Neste caso, o Gil Vicente deixou bastante claro que a moral estaria baseada na religião nesta obra. E daí ele na obra, ele favorece esses cavaleiros por terem justificativa religiosa, por terem justificativa cristã. Mas, se formos ver de uma visão imparcial, de uma visão mais isenta de religião, conseguiríamos entender que, na verdade, trata-se de até que ponto você foi egoísta, até que ponto você foi individualista, durante toda a sua vida, quais foram os limites morais que você seguiu. Ninguém é 100% perfeito, ninguém é isento de cometer erros, todo mundo está passivo a isso. Então, é basicamente isso. Eu acho muito interessante que tanto nessa obra quanto em outras obras de Gil Vicente, ele trata muito dessas relações humanas e de forma bem clara, não de uma forma com estereótipos que não existem de fato. E o último personagem que eu resolvi trazer, porque eu achei um tanto quanto reflete, na verdade, os ideais em questão de você ter que ser adepto ao cristianismo, é o judeu, que foi um personagem que foi recusado tanto pelo diabo quanto pelo anjo por não ser adepto ao cristianismo, e por fim ele acaba indo para o inferno em si, por não aderir não aderir a tal religião. Aí de novo, vamos recapitular a ideia que eu trouxe de que nessa época, na verdade, isso até a gente pode dar uma considerada até hoje em dia, tem muito disso, de você ter que aceitar aquela região ou ela ser tratada como a certa. E não, você pode ver como no caso do judeu não tem tanto peso a pessoa que ele foi em vida, as ações que ele teve em vida, e sim ele ser adepto ao cristianismo ou não. E mais uma vez, isso retrata muito sobre essa questão de doutrinatória, essa questão de querer ter tudo e todos em seu comando. Isso até pode ter uma ligação com a época, os anos que o Estado não era laico. Que isso até é uma prática bastante do próprio Estado em si, de querer doutrinar as pessoas para fazê-las aderirem a determinada ideia e assim agirem da forma que mais lhe convém. Mas isso também pode ser muito de uma herança cristã, porque o cristianismo, enquanto religião em sua base, tem muito disso, de você crer cegamente em algo sem necessitar de provas, e se você não crer, você pode ser penalizado. Então, a respeito disso, o que você tem a dizer? Bem, como eu havia dito, o autor ele deixa bem claro a sua visão
sobre a sociedade portuguesa naquele período da história, ou seja, em 1500, 1600. Basicamente, ele critica de forma direta o judaísmo por meio de sua obra, porque, veja bem, o cristianismo é baseado, aliás, a obra é baseada na moral cristã. O céu está representando o bem e o inferno representando o mal. Neste caso, por ser judeu, ele não consegue adentrar na moralidade em que a obra está se referindo, ou seja, o que o Gil Vicente consegue permear na obra. No entanto, ele acaba indo para o inferno, representando que o judaísmo, neste caso, não seria aceito pelo cristianismo, ou seja, não seria aceito pela moral cristã. É uma representação social, todos os personagens, como eu disse, são representações sociais. O Gil Vicente, ele critica de forma direta o judaísmo por meio desse personagem. Inclusive, eu não sei se é esse personagem que vem com um bode, eu acho que é esse, eu acredito que seja esse, representando mais uma vez essa ideia de... Porque assim, não sei se a maioria sabe, algumas pessoas consideram as pessoas que participam da igreja cristã como ovelhas e aquelas pessoas que não participam como bodes. É assim que as pessoas geralmente viam isso há um tempo atrás. E isso é representado até nesta obra, o judeu junto ao bode. Então é bastante legal ver que algumas coisas a gente pode analisar até o dia de hoje, por exemplo, o corregedor e o procurador, que são outros personagens da obra que representam a lei e que julgam de forma corrupta, e eles realmente cometem vários delitos e corrupções, diferente do judeu, que na verdade ele foi condenado apenas por ser judeu. Não havia, como você mesmo disse, Luiz, não havia uma análise das suas ações, mas apenas do seu caráter. E é muito legal enxergar isso na obra, é muito legal em refletir e pensar sobre o que o Gil Vicente fez com esse personagem. Bom, agora fugindo até um pouco, pra gente refletir um pouco sobre a nossa atualidade, não tanto mais pela nossa instituição governamental que a gente tem instaurada no mundo, digamos. É engraçado, a gente tem até bastante dessa herança cristã, como eu bem disse, em relação ao Estado. Porque, por exemplo, por meio da democracia, como o nosso último presidente foi justamente um que se diz um bom cristão e talvez até mesmo um bom conservador, que diz que apenas aqueles que seguem determinada moral, que seria a cristã e por ele que ele acredita, são bons. Então você percebe que, ainda assim, um ponto em comum da religião e do Estado é essa questão de doutrinatória, que é feita às vezes até mesmo pela questão do Ministério da Educação, enfim, não é meu papel dizer isso, e realmente pelos costumes atuais, pelo menos ao meu ver. Sim, de fato. Mesmo porque é incoerente você acreditar que você vai... a sua ideologia ou sua cultura vai predominar no Estado. Mesmo porque, vejamos bem, durante alguns anos a esquerda permaneceu no poder aqui no Brasil por meio do PT, e em alguns anos houve uma ruptura total e o Brasil decidiu colocar um conservador cristão no poder. Então, no momento que você defende uma ideologia, você precisa ir necessariamente contra o Estado. Porque, veja bem, se você acredita por exemplo, se você é cristão e você acredita que o cristianismo precisa ser disseminado por toda a sociedade, se você defende o Estado, você está assumindo o risco de, a qualquer momento, algum representante que vá contra a sua própria ideologia fique no poder, e a partir desse momento criem leis ou incentivos para que a sua moralidade, aquilo que você acredita, seja derrubado. Então, ninguém pode usar por meio da força, ou por meio da doutrina, da coerção, ou por meio do Estado, fazer com que as pessoas acreditem no que você acredita. E o Gil Vicente, ele usa a cultura para isso. A cultura é um bom meio para você disseminar uma ideia. No caso, o Gil Vicente é um dos... Ele fez basicamente essa obra, deu para perceber que essa obra é bastante oralizada, é algo que pode ser oralizado, porque naquela época realmente as obras tinham esse intuito por serem, na maioria das vezes, encenadas. Neste caso, ele
ele tenta alertar as pessoas da sociedade portuguesa da época por meio de sua obra, sem a coerção, sem a obrigatoriedade, mas deixando claro a sua opinião sobre a sociedade, a opinião que na verdade é muito questionável, principalmente no caso do judeu. Então, sim, tanto na parte cultural quanto na parte doutrinatória, acredito que por meio do Estado, na maioria das vezes, é necessária uma reflexão, porque, como eu sempre digo, pelo menos como eu costumo dizer, a cultura e o indivíduo vem sempre antes do coletivo, e é necessário compreendermos que nossas ideologias não podem ser colocadas diante das pessoas e obrigando elas a seguir o que nós acreditamos. Por qualquer razão, isso na verdade não pode acontecer em qualquer situação, em nenhuma situação. Na verdade, essa parte de obrigar a aceitação do próximo à sua moralidade e aos seus costumes, isso não em si, não é um caráter próprio do governo, porque a gente tem diversas formas de governo. A gente poderia ter o autoritarismo, enfim, várias formas, mas isso sim é uma característica e uma bela de uma crítica à democracia, porque, como você disse, a democracia nada mais é que você escolher quem te representa e, ao mesmo tempo, os seus valores e o que você acredita, ele sobrepõe aos valores do próximo. É assim que funciona a democracia. O que, ao meu ver, é um erro, pois, como você disse, ninguém deveria ter o poder de julgar ou não as crenças e a moral do próximo inferior, ou em si. Você pode sim, mas você não pode querer agir de forma coerciva para mudar aquilo, como é o que o Estado faz, por meio da democracia, e enfim. Tem mais alguma coisa para dizer? Não, eu acredito que não. Na verdade, só queria dizer que é muito legal como essa obra consegue ainda hoje trazer uma reflexão sobre a sociedade. Mesmo porque, por discutir, como eu havia dito no início, por discutir representações sociais e não em personagens individuais, ela acaba trazendo essa discussão, esse debate em torno das ações desses personagens. Então, é muito legal porque a gente pode trazer para os dias de hoje, a gente consegue discutir isso de forma bem ampla, e existe uma pluralidade de ideias sobre isso, sobre as religiões, sobre como foi tratado os personagens, sobre a visão de como eles foram ou não para o inferno ou para o céu. Então, realmente é uma obra muito interessante. Ele realmente foi um personagem, o Gil Vicente, no caso, foi um personagem histórico muito importante, tanto para Portugal quanto para a literatura mundial. Então, é bem legal a gente refletir sobre isso, que apesar a primeira impressão que temos é que é uma obra 100% religiosa, 100% conteúdo religioso, mas, na verdade, ela tem, sim, uma crítica à moralidade da época, claro, usando as bases cristãs, mas ele usa muito também da crítica ao próprio cristianismo e a outras religiões como o judaísmo. E vai ressaltar que em nenhum momento a obra tem a promessa de ser imparcial. Na verdade, muito pelo contrário. Então, eu acho que finalizado, foi bem proveitoso, eu acho, esse tempo, e é isso. Daí alguém ligado.